Irmãos, percorremos um bom caminho falando dos atributos de Deus, apenas lembrando, começamos tratando dos atributos naturais, falamos a respeito da vida de Deus, Deus é um ser vivo, falamos da espiritualidade de Deus, Deus não é um ser corpóreo, Ele não tem braços e pernas, né? Deus, Ele é espírito. Falamos da personalidade de Deus, Deus é um ser pessoal, é possível relacionar-se com Deus. Falamos da autoexistência de Deus, ninguém criou a Deus, Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. Falamos da eternidade de Deus, Ele não tem começo nem fim, da sua onisciência, Deus conhece todas as coisas reais e possíveis, em um só ato cognitivo instantâneo, Ele conhece todas as coisas. Falamos a respeito da onipotência de Deus, Deus Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo aquilo que Ele desejar e ninguém pode impedi-lo. Falamos da imutabilidade de Deus, Deus Ele não muda com o tempo, porque Deus não é um ser sujeito ao tempo como eu e você. Falamos da santidade de Deus, do amor de Deus e da sua soberania. E agora então falaremos da liberdade e da autossuficiência e vamos encerrar essas aulas nessa manhã sobre os atributos de Deus. Bom, então como os irmãos podem ver aí, são esses dois últimos itens, né? Falaremos então primeiro da liberdade de Deus. Como que nós então podemos conceituar a liberdade de Deus? Deus Ele é um ser livre, mas como nós podemos então conceituar isso? Como os irmãos podem ver aí, sendo soberano e dono de tudo, Deus é livre para fazer o que quiser. Deus é livre para fazer o que quiser. E toda a sua criação, inclusive a minha vida e a sua vida, e a vida de qualquer outro ser vivo nesse mundo criado por Deus, está à disposição de Deus para que Ele faça o que Ele quer. Ele é dono, Ele é criador de todas as coisas. E como nós vimos na nossa última aula, Ele é soberano, Ele é rei, Ele governa sobre toda a sua criação, e qualquer ato de Deus não precisa ser justificado por Ele mesmo. O que nós precisamos acreditar é que a governança de Deus, a sua soberania, né, o seu domínio sobre toda a criação, está em perfeita harmonia com a sua santidade, está em perfeita harmonia com a sua pureza. Isso significa que eu posso descansar, que aquilo que Deus fizer com o mundo criado por Ele vai ser uma ação perfeita. Aquilo que Deus Ele fizer na criação, com a minha vida, com a sua vida, ou com a vida de qualquer outro ser vivo, é uma ação perfeita. Paulo vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, para mim e para você, é uma boa notícia saber que esse Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, está sentado no trono do universo. Isso, então, é uma boa notícia. Agora, seria uma má notícia saber que está sentado no trono do universo, que tem domínio sobre toda a criação, um ser maléfico, um ser maligno, um ser que é capaz de promover o mal. Isso sim para nós seria absolutamente assustador. O que nós então podemos crer é que esse Deus que é absolutamente soberano e que intervém na história humana, Ele é bom, Ele é santo, e tudo aquilo que Ele faz está em harmonia com a sua natureza santa. Sendo soberano e dono de tudo, Deus é livre para fazer o que quiser, sendo impossível que ultrapasse seus direitos, uma vez que não tem limites para a sua autoridade. Vamos ver comigo, irmãos, abram suas Bíblias em Isaías 46, por favor. Vamos ver um pouquinho aqui em Isaías 46, como que nós podemos compreender essa liberdade de Deus. Abra aí. Isaías 46. Deus é livre para fazer o que quer. Deus é livre para fazer o que quer. E aquilo que Deus Ele determinar, de fato, acontecerá. Mas nem todos creem assim, tá? Nem todos os evangélicos creem assim. E eu vou dar um exemplo para vocês de como nem todos os crentes creem nisso, tá bom? O Deus que nós estamos estudando, Ele é absolutamente poderoso.
9 e 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler, irmãos, até um pouquinho mais adiante, veja. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Veja agora o que Deus diz por intermédio do profeta Isaías. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Está na Bíblia dos irmãos, sim ou não? Deus é livre para fazer tudo o que o agrada, e ninguém pode impedi-lo. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Você é capaz de fazer tudo o que te agrada, sim ou não? Não. Não. Eu gostaria hoje à noite, irmãos, de passear pelas ruas de Israel e contemplar o que sobrou dos muros do grande templo, né? Chamados hoje de Muro das Lamentações. Eu quero, mas eu posso? Não. Eu quero hoje, irmãos, hoje eu quero pagar todas as minhas contas. Eu quero deitar nessa noite com todos os meus boletos zerados, sem nenhum débito no cartão de crédito. Eu quero, eu desejo. É possível? Vou conseguir? Não, não. Nós somos seres limitados. Ainda que eu e você tenhamos desejos, ainda que eu e você ansiamos por algumas coisas, nós não seremos capazes de alcançar aquilo que nós desejamos. Não seremos. Algumas coisas estão ao nosso alcance, que são coisas simples, mas coisas grandiosas não. Dependem de tantas coisas. É aí que nós vemos que nós não somos tão livres como nós gostaríamos de ser. Mas em relação a Deus, isso é absolutamente diferente. É absolutamente diferente. O texto diz: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus, ele pode fazer o que lhe agrada a qualquer momento e o seu propósito permanecerá de pé. Veja o verso 11. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, o homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei. Vamos de novo? Os irmãos vão ler comigo, verso 11. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, o homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Deus, ele é livre para fazer o que ele quer. Isso está em harmonia com a sua onipotência. Isso está em harmonia com a sua soberania. É por isso, irmãos, que eu e você, nós devemos crer sem reservas em cada promessa que a Bíblia nos faz. Cada uma. Cada uma. Isaías, ele é um profeta messiânico. E ele prometeu, muitos séculos antes, que um Messias ele viria. E de fato veio. Isaías, ele profetizou uma nova aliança. E essa nova aliança, ela foi inaugurada com Jesus Cristo. Aconteceu. Isaías, ele prometeu que Deus ele estabeleceria uma nova forma de se relacionar com o seu povo, escrevendo a sua lei no coração do seu povo. Isso aconteceu comigo e com você, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo. A lei de Deus, ela passou a ser escrita em nossos corações. Por isso que eu e você, hoje, não devemos mais obediência ao decálogo, aos 10 mandamentos, porque eles foram escritos em nosso coração pelos dedos do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Isaías disse a respeito do Messias aconteceu, mas algumas promessas ainda não se cumpriram. E qual que deve ser a minha postura e a sua diante dessas promessas? Eu vou crer que elas vão se cumprir. Porque muitas promessas que foram ditas por intermédio dos profetas se cumpriram. E em relação ao restante das promessas, eu também devo depositar a minha confiança e acreditar que vai acontecer. Porque de acordo com esse texto, Deus diz: o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejarei, isso farei. Deus é livre para fazer o que Ele quer. E o que Ele determinar fazer, vai acontecer. Mas por que eu disse que nem todos os crentes creem assim? Abra a sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 8. Eu tive uma experiência com um colega pastor,
há muito tempo atrás. Romanos capítulo 8. Nem todos os crentes acreditam que Deus é poderoso assim, tá? Alguns crentes acreditam que esse Deus que nós estamos aqui estudando a partir da Bíblia, ele é um pouquinho mais fraco, ele não é tão poderoso assim. Ele é um pouquinho mais limitado. Ele não tem tanto poder como a Bíblia descreve. Alguns crentes creem assim. E o exemplo que eu vou dar para vocês é de um pastor, que foi um colega meu no passado, hoje já não tenho mais contato com ele, mas convivi durante bom tempo com ele no passado, e ele cria que Deus não era tão poderoso assim. Um pastor. Trabalhou comigo há muitos anos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 38, veja o que esse colega pastor, ele disse. Eu lembro que nós fazíamos ali no nosso trabalho uma reunião de oração na hora do almoço. E na hora do almoço, cada um lia um texto bíblico, né? Havia uma escalinha. Amanhã eu leria um texto bíblico, no outro dia, meu colega pastor, no outro dia, o membro daquele grupo. Era na hora do almoço. Durante meia hora a gente fazia isso, a gente orava juntos ali, e a gente mantinha acesa a nossa fé ali no nosso local de trabalho, que era um local bastante conflituoso. E eu nunca vou me esquecer da interpretação que ele deu desse texto. Veja, Romanos capítulo 8, a partir do 38, esse foi o texto que aquele colega pastor trouxe naquele dia. E ele leu: pois estou convencido de que nem a morte, note quantas vezes esse elemento negativo aparece aqui do 38 em diante. Paulo vai dizendo nem a morte, nem a vida. Tente contar quantas vezes aparece aí esse elemento negativo. Veja, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Vou ler mais uma vez, olha o que Paulo diz. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ficou claro para os irmãos? Paulo aqui ele gastou recurso literário, para dizer que nada nessa criação pode fazer com que um crente de verdade seja separado do amor de Deus. Paulo está falando sobre a segurança da salvação. O que Paulo está tentando argumentar aqui, gastando recurso literário, é que o crente não perde a salvação. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação. É como se alguém tentasse levantar diante do apóstolo Paulo algumas possibilidades e o apóstolo Paulo fosse as eliminando uma por uma. Mas Paulo, e se o crente fizer isso, ele perde a salvação? Nem isso. Paulo, mas se o crente, mas se isso acontecer, o crente perde a salvação? Nem isso. Paulo, mas se o crente, por algum motivo, por uma experiência de depressão, tirar a própria vida? Paulo diz, nem a morte. Está aí, nem a morte pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Paulo, aí é como se Paulo ele cansasse de usar esses recursos literários e falasse assim, nem qualquer outra coisa na criação. Nem qualquer outra coisa na criação. Paulo aqui, ele procura fechar toda a brecha, toda lacuna, para que não sobrasse dúvida para os seus leitores de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada. Se você é um crente de verdade, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, se você é filho de Deus, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Note quantos elementos negativos. Paulo gasta recurso literário aqui. Isso é óbvio. E aí, no final da leitura desse texto, o pastor, naquela reunião de oração, ele terminou assim, olha, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só uma coisa pode nos separar. E aqui ele começa a incluir elementos que não existem no texto. Gente, só uma coisa pode nos separar do amor de Deus. Aí foi uma hora de choque, né? O que? Nós mesmos. Nós podemos, de alguma forma, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, eu mantive a compostura,
mas eu quase que arranquei os cabelos da minha cabeça, porque eu fiquei me perguntando o apóstolo Paulo aqui, ele teve um cuidado tão grande, mas tão grande, de não deixar lacunas, de não deixar aberturas, de incluir tantos elementos negativos para mostrar que absolutamente nada nessa criação, e eu acredito que eu faço parte dessa criação, Paulo teve esse cuidado, para não deixar lacunas, e no final, esse colega pastor diz, olha, somente eu posso, somente nós mesmos podemos nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então note, irmãos, no final das contas, não é nenhuma questão de interpretação. Ele não aceita o que está no texto. Não aceita. A Bíblia não é suficiente. E aí ele quer incluir elementos que não existem no texto. Paulo não falou isso, meu Deus do céu. Paulo não falou isso. Algumas pessoas não aceitam o que a Bíblia ensina. E nunca irão aceitar. Algumas pessoas não ensinam, irmão, não aceitam doutrinas claras da Bíblia. E não aceitam, não é porque não está claro na Bíblia, é porque não querem aceitar, não querem. Se a Bíblia diz que o salvo, ele é conservado na presença de Deus, pelo poder de Deus, está na Bíblia. Mas algumas pessoas dizem, não, eu vou perder a salvação, vou perder. Algumas pessoas não aceitam o que está na Bíblia, não aceitam, irmãos. Você pode sentar com ela. Você pode verificar verso a verso. Você pode falar assim para ela, ó, leia por gentileza em alta voz para mim. Você pode falar para ela assim, ó, faz um favor para mim, desenha para mim. Faz um favor para mim, explique o seu desenho. Faz um favor para mim, desenhe novamente. Aí você fala para ela, agora por gentileza, me diga o que você aprendeu com isso. E ela é capaz de reproduzir aquilo que o texto não diz. Irmãos, algumas pessoas não vão acreditar naquilo que a Bíblia diz, não vão, por mais que seja claro, por mais que... Irmãos, Paulo poderia ser mais claro que isso. Quando a Fernanda quer que eu faça alguma coisa, ela repete muitas vezes. E Fernanda sabe que eu sou esquecido, então ela escreve e deixa em algum lugar. Então como é que ela faz? Ela faz assim, ó, amanhã a gente vai ter que pagar algumas continhas. Eu falo, tá bom. E ela sabe que quando eu falo tá bom, irmãos, minha cabeça está em outro lugar. Estou pensando na igreja, estou pensando na pregação, estou pensando no estudo, estou pensando nas visitas que eu tenho que fazer, estou pensando nos problemas, fora os problemas da igreja, fora os problemas de cada família em particular que eu tenho que lidar com frequência. Tem os problemas na minha casa, tem os problemas no serviço. Então assim, a minha cabeça está o tempo todo, sabe, não para. Então Fernanda sabe que eu funciono assim. Então o que é que ela faz? Ela vai e manda uma mensagem. Aí fica lá no WhatsApp registrado algumas coisas que eu tenho que fazer. Aí como se não bastasse, ela pega uma folha de sulfite, ela escreve e ela deixa na mesa do meu computador, em cima do computador. Por quê? Porque eu vou ter que usar o computador e vai estar um papelzão lá. Então ela usa estratégias, ela usa o máximo de estratégias, entendeu? Para deixar claro para mim aquilo que eu preciso fazer. Então ela vai posicionando esses elementos, ela desenha, ela repete, ela diz. Aí imagine vocês, se no outro dia, aí passa o dia, as contas vencem. Você acha que eu poderia chegar na Fernanda e falar assim, amor, você bem que poderia ter me falado, né? Qual que você acha que seria a reação do meu amorzinho? O que tiver na frente de Fernanda vai voar em cima de mim, o gato, Davi, tudo, né? Brincadeira, minha esposa não é assim, né? Mas, irmãos, quando nós queremos convencer alguém de algo, nós usamos os elementos que estão à nossa disposição, não é? Nós queremos deixar aquilo extremamente claro, e nós fazemos isso. Os irmãos fazem isso com os filhos. Algumas irmãs fazem com os maridos, alguns maridos fazem com as irmãs. E o apóstolo Paulo está fazendo com os crentes. E parece que alguns crentes são como o pastor Vinícius, quando esquece de pagar a conta. Eu precisava de um pouco mais de clareza, de mais alguns elementos. Irmãos, mais claro que isso aqui não dá. Se tem um crente que acredita que perde a salvação, se tem algum crente que ainda acredita que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, irmãos, somente pedindo, Pai, tenha misericórdia. Abra o entendimento. Tenha misericórdia, Senhor.
tenha graça, ajude, porque mais claro do que a Escritura Sagrada, nem água cristalina é. A tua palavra é perfeita, Pai. Então abra o entendimento. Lembra quando Paulo pregou lá para Lídia? O texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para compreender a mensagem. Então o que a gente tem que fazer com alguns irmãos é justamente isso, Pai. Abra o entendimento do irmão. Porque nós já lemos muitos textos bíblicos, já apontamos na Escritura Sagrada, já evidenciamos o seu poder, a sua soberania, quem o Senhor é, e o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas ainda assim, alguns insistem em vê-lo como um Deus diminuto. Ontem eu estava estudando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, e todos aqui sabem, se você já leu uma literatura cristã, e até mesmo na Bíblia, sempre que a palavra Deus ela aparece, se referindo ao Deus da Escritura, ao Deus de Israel, ao Deus da igreja, a letra D, ela vem em D maiúsculo, não é? Isso aqui todos sabem. E ontem eu estava lendo um livro, Introdução ao Antigo Testamento, de dois autores que são uma referência na academia em nível internacional, Dillard e o Longman, né? E em um determinado momento eu encontrei Deus com letra minúscula. Eu sei que foi um erro do editor. É claro que foi um erro do editor. Esses autores, eles não cometeriam um erro tão grave assim. Foi um erro de editor na tradução do livro para a nossa linguagem. Mas quando eu bati o olho naquilo, eu já me arrepiei todo. Então, eu tenho uma mania, né, de quando eu estou lendo um livro, eu fico pegando os errinhos ali, né? Quando falta uma vírgula, aí eu noto. Geralmente é erro de edição, né? É o trabalho ali mesmo. O irmão Silvio, ele fazia isso, né, irmão Silvio? O irmão Silvio também, quando ele lia os livros, ele ficava percebendo os erros, às vezes saltava ali uma letrinha, né? E aí o irmão Silvio depois ele mandava para a editora, né? Esses errinhos, e aí ele recebia livros gratuitos, né? Então eu tenho essa mania também. Eu vou marcando. Então quando vinha aquele desenho, eu me arrepiei todo. Né? Porque eu sei que o Deus da Escritura Sagrada, eu sei o cuidado que os autores do Antigo Testamento tinham, né, quando iam redigir o nome de Deus. É um cuidado muito zeloso. Mas alguns crentes creem em um Deus com D minúsculo. Esse é o ponto. Alguns crentes estão satisfeitos em crer em um Deus com D minúsculo. Um Deus que não intervém de maneira soberana. Um Deus que não é tão poderoso como é. E eu tenho uma explicação para isso. Vocês querem ouvir? Sabe por que alguns crentes estão satisfeitos com D minúsculo? Com Deus, com D minúsculo, com Deus que não tem tanto poder assim? Porque algumas pessoas não suportam imaginar a ideia de um ser que é capaz de interferir na sua liberdade. Algumas pessoas não suportam a ideia de que existe um ser tão absolutamente poderoso que pode fazer qualquer coisa sem que ela possa se posicionar de maneira contrária. Algumas pessoas não suportam a ideia de um Deus assim. Eles querem ou elas querem apenas um ser que seja capaz de suprir suas necessidades. Apenas um ser que elas sejam capazes de recorrer em tempos de dor e tempos de angústia. Elas querem um Deus assim, um Deus que lhes serve. Apenas um Deus servo. Apenas um Deus que é presente em tempos de angústia. Elas não querem um Deus presente o tempo todo. Não, peraí. Um Deus presente o tempo todo? Que intervém o tempo todo? Que interfere o tempo todo? Não, um Deus assim não. Eu quero a minha liberdade. Esse Deus me serve quando eu estiver passando por uma dificuldade. Esse Deus me serve quando eu estiver em um tempo de angústia e de dor. Aí sim, para essas pessoas, esse é um Deus com D minúsculo. Mas o Deus da Bíblia que nós lemos em Isaías 46, ele é um Deus com D maiúsculo. Ele diz, tudo aquilo que eu disser acontecerá. Tudo aquilo que eu desejar, eu farei. E esse é o Deus que nós cremos. E na minha opinião, não era o Deus do meu colega pastor. Não era o Deus do meu colega pastor. Para o meu colega pastor, havia uma força superior a desse Deus da Bíblia. Para o meu colega pastor, havia um poder que de alguma forma suplantava o poder desse Deus da Bíblia. E de acordo com ele, o nome desse poder é eu. Já imaginou, irmãos?
Quem somos nós? Nós lemos em Jeremias capítulo 18 que Deus ele é o oleiro, nós somos o vaso. Nós somos o vaso. Então, de acordo com esse meu colega pastor, o vaso ele tem maior poder que o oleiro. O vaso ele pode se rebelar contra o oleiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus ele é absolutamente poderoso. Agora, para a gente finalizar, vamos abordar aqui a autossuficiência de Deus. Irmãos, Deus ele é um ser absolutamente autossuficiente. O que significa isso? Que Deus ele não precisa de nada e nem de ninguém. Às vezes nós falamos isso em tempo de revolta, né? Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Mentira. Mentira. Nós fomos criados por Deus como seres dependentes. Eu vim a esse mundo dependendo de quem? Da minha mãe. Eu já nasci dependendo de outro ser humano. Os primeiros anos da minha vida foram anos de absoluta dependência. Dependência. Nós fomos criados por Deus assim, seres dependentes. Seres dependentes. Hoje até brinco com o Fernanda, falando, Fernanda, se você me deixar, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Né? É bonitinho, não é? Mas não é assim, Edson? Assim, nós estamos tão conectados, né, tão harmonizados, que se repentinamente Fernanda falasse assim, vou me embora. Vou deixar o pastor, vou me casar com o apóstolo, que é um título maior. Né? Vou casar com o apóstolo, né? Cansei, pastor é coisa pequena, né? Preciso crescer. Eles dizem assim, você está perdido, irmãos. Perdido. Fernanda foi para Aracaju, acho que há uns 2, 3 anos, ela passou um período de tempo ali, ela ficou acho que 1 mês. Irmãos, chegava em casa assim, ficava olhando para as paredes, o tempo não passava, aí deitava, levantava, e aí eu falava, meu Deus, como realmente a minha esposa é uma bênção na minha vida. Como que realmente Fernanda, ela de alguma forma me direciona, estabelece ordem. Nós somos seres dependentes, Deus nos criou assim, Deus nos criou assim. Qual que é o pecado? Qual que é a rebelião contra Deus? Quando o homem procura autossuficiência. Quando o homem ele procura viver sem ser dependente de um ser superior. Isso é rebelião. Eu não quero depender do Senhor. Eu quero viver a minha vida às minhas custas, do meu jeito. Não, esse Deus não serve para me dirigir. Isso é rebelião. Rebelião. E algumas pessoas fazem isso, né? Mas Deus, irmãos, ele não precisa de nada nem de ninguém. Deus, ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Quando ele realiza ou ordena algo, ele não faz para suprir alguma necessidade sua, mas para manifestar livremente o seu amor, sabedoria, poder e graça aos homens. Irmãos, Deus ele não espera de nós obediência para ficar profundamente satisfeito. Agora sim me sinto realizado. Não. Deus ele é um ser plenamente realizado. Deus ele é um ser absolutamente satisfeito. Deus ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas por que ele espera de nós adoração? Por que ele espera de nós fidelidade? Por que ele espera de nós amor? Porque ele sabe, Deus sabe, que quando ele é glorificado por nosso intermédio, nós nos tornamos mais satisfeitos. E Deus ali também quer a satisfação das suas criaturas. Sabe quando o homem encontra a realização? Sabem como o homem encontra a satisfação? Quando esse homem passa a adorar a Deus e reconhecer o Criador. Então ele encontra senso de realização. Ele encontra então senso de propósito na vida. Quando ele passa a glorificar o Criador. Interessante que a primeira pergunta das grandes confissões antigas, principalmente a Confissão de Fé de Westminster, ela ressalta isso, que o fim principal do homem, o objetivo primário do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele para sempre. Assim, então, nos tornamos plenamente satisfeitos. Mas Deus ele não precisa de nada disso. Deus não precisa do nosso culto, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa adoração, porque Ele é autossuficiente. Mas Deus ele se apraz, Ele se alegra em distribuir graça, em manifestar o seu amor. Nisso, Deus ele tem prazer. Vamos ver então comigo, abra lá, Atos capítulo 17, por favor.
Atos 17. Atos capítulo 17, do 24 ao 25. Veja o que diz aí. Atos capítulo 17, do 24 ao 25. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Essa expressão, ela indica o governo de Deus. Ele governa sobre os céus e governa sobre a terra. E continua: e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos dos homens, como se necessitasse de algo. Deus, ele não precisa de nada. Está aí na Bíblia de vocês, sim ou não? Isso aponta para a autossuficiência de Deus. Ele não precisa de nada, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Na verdade, Deus, ele é o provedor da vida. Ele é a fonte da subsistência da sua própria criação. E aí, a partir do 26, ele vai falar sobre, de maneira mais exata, né, sobre a criação da humanidade por intermédio de um povo. Mas note, irmãos, Deus, ele não precisa de nada. E algumas pessoas fazem birra com Deus. Você já sabia disso? Algumas pessoas tentam de alguma forma comover a Deus. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Você sabia que tem gente assim? Se o Senhor não responder a minha oração, eu não faço isso. Se o Senhor não, eu deixo esse ministério. E aí eu fico imaginando Deus do seu alto e glorioso trono, um Deus absolutamente suficiente, falando: mas eu não preciso de nada, eu nunca precisei. Nunca precisei. Deus, ele é autossuficiente. O ponto, irmãos, é que eu e você precisamos depositar a nossa confiança. Eu e você precisamos de um firme alicerce de confiança, que deve nos ajudar em tempos de grande dificuldade. E é bom saber que nós temos um alicerce tão sólido como um Deus autossuficiente, que não precisa de nada e de ninguém, e que compartilha o seu amor de maneira profundamente graciosa com quem Ele quer. O nosso Deus autossuficiente é uma fonte segura de confiança. Não apenas isso, vamos voltar lá comigo para Isaías capítulo 40. Isaías, ele é um texto muito rico a respeito de teontologia. O que é teontologia? Estudo dos atributos de Deus. Teontologia, estudo dos atributos de Deus. Não confunda com teologia. Teologia é outra coisa. Teontologia, estudo dos atributos de Deus. Isaías capítulo 40. Alguns estudiosos vão dizer assim, ó: assim como Romanos está para o Novo Testamento, que é a carta mais teológica, mais robusta em termos doutrinários, assim como Romanos está para o Novo Testamento, Isaías está para o Antigo Testamento. Isaías está para o Antigo Testamento, né? Isso é muito interessante. De todos os livros do Antigo Testamento, Isaías, ele é o mais teológico, ele é o mais cristológico, né? Isaías capítulo 40, verso 14, ele diz assim: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo. Olha aqui, irmãos, mais uma vez a autossuficiência de Deus sendo expressa. A quem o Senhor consultou? A quem Deus pediu conselho, né, para que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem ensinou? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Essa é uma pergunta retórica. A resposta necessariamente deve ser: ninguém. Ninguém. Por quê? Porque Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é autossuficiente. Irmãos, a gente finaliza aqui, e eu preciso ressaltar mais uma vez: o Deus que nós devemos crer tem que ser o Deus da Bíblia. Eu li um livrinho muito fininho, na época do seminário, que foi um livro recomendado pelo meu professor de teologia sistemática, pastor César Campos. E o nome desse livrinho é Seu Deus é Pequeno Demais. Seu Deus é Pequeno Demais.
Um livrinho azul. Eu acho que hoje ele nem é mais publicado. É um livro muito antigo, muito antigo. É um livro tão fininho, salvo engano deve ter 50, 60 páginas. Eu me lembro que quando o professor ele fez a exigência dessa leitura desse livro, eu não dei muito crédito, né? Eu falei, poxa vida, o que deve ter de especial em um livro tão pequenininho, tão fininho? Eu estou estudando teologia. Eu estou aqui nesse seminário porque eu quero aprender teologia. Me dá um livro de 1000 páginas aí. Está me tirando? Está brincando comigo? Eu sou aluno de teologia. Me dê um livro de respeito para ler. Aí ele deu um livrinho de 50 páginas. Eu falei, não é possível, ele está brincando com a gente, né? Interessante que esse livro era um livro também muito, muito conhecido em seminários fora do país. E eu só descobri isso posteriormente, estudando uma teologia sistemática, muito conhecida, que é do Miller Erickson. E esse Miller Erickson ele faz referência a esse livrinho, Seu Deus é Pequeno Demais, na sua teologia sistemática. Quando eu li esse livro foi impactante para mim, irmãos. Esse livro realmente, ele mudou a minha forma de conhecer o Deus da Bíblia. Porque nesse livrinho, Seu Deus é Pequeno Demais, o autor, e eu me esqueci o nome, se os irmãos estiverem aí com Google, né, e puderem pesquisar, depois me auxiliem para relembrar o nome do autor. Faz tanto tempo que eu li. Ele procura demonstrar isso, que muitos crentes, na verdade, acreditam em um Deus que não é o Deus da Escritura Sagrada, mas que foi um Deus criado pela sua própria imaginação. E muitos crentes, eles projetam a sua própria imagem de paternidade para o Deus da Bíblia. Alguns, por exemplo, projetam a imagem de um homem barbudo, cabelo branco, semelhante ao Papai Noel, para o Deus da Bíblia. Algumas pessoas projetam para o Deus da Bíblia a imagem de um pai irado, de um Deus que somente disciplina, de um Deus que somente promove o mal. Por quê? Porque eles foram criados debaixo de um jugo de um pai muito mau. Eles foram criados por um pai violento. Então eles acabaram projetando para a Escritura Sagrada a imagem do pai que eles tiveram. Outros projetam para a Bíblia a imagem de um pai bananão. Lembra do pastor Júlio? Foi o pastor Júlio, né? Falou do homem bananão, né? Que somente dá presentes, que somente fala coisas boas, que nunca disciplina, que nunca repreende, que tudo aquilo que o filho faz, não, tá bom, filho. O filho matou alguém, acontece de vez em quando, isso aí acontece. Um filho é um assaltante de banco, não, rapaz, isso aí não tem problema, depois ele vai mudar. Aí eles projetam para a Bíblia a imagem de um Deus que não disciplina, a imagem de Deus que não repreende, a imagem de Deus que não julga, a imagem de um Deus apenas que abençoa. Então, nesse livrinho, esse autor ele procura desconstruir essas imagens, né, do senso comum, do imaginário popular a respeito de Deus, e ele procura então estabelecer caminhos para que você conheça o Deus da Bíblia, para que você faça uma autoavaliação, para que você então quebre esses conceitos errados a respeito de Deus e passe a conhecer quem é de fato o Deus da Bíblia. O nome do livro é Seu Deus é Pequeno Demais. Irmãos, esse livro serve para você presentear ateu, esse livro serve para você presentear novos crentes, e esse livro serve até para pastores. Até para pastores. É um livro que atende basicamente todas as necessidades. É um livro pequeno, escrito numa linguagem simples, e é um clássico da literatura cristã. Seu Deus é pequeno demais. Seu Deus é pequeno demais. E é um livro muito bom até para nós avaliarmos quem é o Deus que nós temos crido. Espera aí, será que o Deus que eu creio realmente é o Deus da Escritura Sagrada? Ou com o tempo eu tenho criado a imagem de um Deus que não corresponde com a Escritura Sagrada? Já pensou? Não sei se você tivesse uma experiência de repentinamente você descobre que você não tem adorado um Deus legítimo e verdadeiro. Eu tive uma experiência dessa quando eu fui discipulado. Eu fui discipulado por um angolano há muitos anos atrás. Eu me lembro que esse angolano, ele me mostrou alguns textos bíblicos, a interpretação de uns textos bíblicos, que não era uma interpretação comum à época. Mas a forma como ele me apresentou a Bíblia, a forma como ele me apresentou o texto sagrado, me deu duas reações. A primeira foi de desespero. Eu me lembro claramente como foi aquela experiência que eu tive.
E a reação que eu tive é: Senhor, será que até hoje eu tenho crido de maneira equivocada a respeito de tudo? Foi um susto. Eu tomei um susto e fiquei desesperado. Porque a forma como o texto bíblico foi me apresentado era de tal clareza que eu não tinha como contra-argumentar. Então, o primeiro movimento foi negativo, foi de uma autoavaliação quase que desesperadora. Mas o segundo movimento foi positivo. Depois daquele tempo de estudos e discipulado, eu me dediquei como nunca para estudar a Bíblia, com muito cuidado, sem jogar para a Bíblia as minhas próprias pressuposições e deixar a Bíblia falar. Foi uma experiência libertadora, foi uma experiência de recomeço. Então, irmãos, o Deus da Bíblia é isso que nós temos estudado aqui, consultando os textos bíblicos, fazendo avaliação e deixando a Bíblia falar. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe.